Beleza, galera? Professor Regis Ribeiro, que legal! Continuamos então com o nosso conteúdo sobre geometria plana. E na aula de hoje, semelhança de triângulos, tá certo? Semelhança de triângulos. Prepare lápis, borracha, caneta e o seu caderno, porque a teoria é um pouquinho extensa e você tem que anotar tudo, tá certo? Então, quando dois triângulos são semelhantes? Anota lá a definição. Dois triângulos são semelhantes, se e somente se, ou seja, sempre que terá que acontecer três ângulos ordenadamente congruentes, e lados homólogos, ou seja, os lados correspondentes, proporcionais. Tá certo? Então, o que quer dizer isto? Vamos abreviar aqui, ó. Definição. Dois triângulos são ditos semelhantes. Dois triângulos são ditos semelhantes se e somente se possuem três ângulos ordenadamente congruentes. Três ângulos ordenadamente congruentes. E lados correspondentes proporcionais. Alguns livros, uma bula de remédio, escreve lá lados homólogos, mas pode colocar lados correspondentes e a gente já vai explicar. E lados correspondentes congruentes. Vamos colocar aqui embaixo para ficar legal. Ok? Perdão. Só fazendo uma pequena correção. Isso aqui, quem sabe, faz ao vivo. Os lados correspondentes são proporcionais. Proporcionais. Tudo bem? Congruentes tem que ser os ângulos. Os lados são proporcionais, senão eles seriam congruentes e a gente vai aprender isso depois. Tudo bem? Vamos esquecer esse camarada aqui, ó. Isso aqui foi, na verdade, só para ver se você estava esperto. Tudo bem? Então vamos lá. Reparem, eu tenho dois triângulos. Esses caras, o triângulo ABC, ele só será semelhante. Nomenclatura. Triângulo ABC só será semelhante ao triângulo. Triângulo A', B' e C' se acontece a nossa definição. Ou seja, se eles possuem três ângulos ordenadamente congruentes, isso acontece. Repara, eu tenho esse ângulo A, que é congruente ao ângulo A'. Ok? Eu tenho o ângulo B, que é congruente ao ângulo B'. Olha lá. Tudo bem? E o ângulo C tem que ser congruente ao ângulo C'. Certo? Então, dois triângulos são congruentes se possuem, somente se possuem três ângulos ordenadamente congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Como assim, professor? Eu vou te explicar. Esse lado aqui é o Azinho, que é o lado oposto do vértice A. E esse lado aqui é o Azinho linha. Então, B', Czinho e o Czinho linha. O que quer dizer lados correspondentes proporcionais? É que quando você fizer uma razão entre os lados correspondentes, ele vai te dar, ou seja, ele vai te dar sempre essa mesma razão, essa mesma constante. Vamos lá, eu tenho A dividido por A', esta razão sempre será igual ao B dividido por B' e será igual ao C dividido por C',
Ou seja, ele vai te dar um número real e esse número real é constante, ok? E esse número real será constante. Esse camarada é chamado razão de proporção. Tranquilo? Então, isso aqui é C e somente C. Se isso aqui acontece, automaticamente isso acontece. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. E se o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C', é porque tudo isso acontece. Os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Tranquilo? Então ele vai te dar uma razão de semelhança, isso sempre vai acontecer. Será a mesma. Tá certo? Você não precisa provar. E aí nós temos o seguinte. Quando eu consigo provar se um triângulo é semelhante? Tá certo? Nós temos alguns casos de semelhança. Anote lá. Use o seu lápis, caneta e o seu papel. Nós vamos anotar casos de semelhança. Vou colocar aqui embaixo para ficar legal. Ó. Casos. Ou seja, eu tenho 6 informações. Eu tenho 3 ângulos que são congruentes aos 3 ângulos correspondentes do outro lado. E eu tenho 3 lados que, com os lados correspondentes, eles são proporcionais. Então eu tenho 6 informações. Na verdade, você não vai precisar de todas essas informações para detectar se os 2 triângulos são semelhantes. Primeiro caso de semelhança. Eu posso falar lado, lado, lado. Esse é o primeiro caso. É o caso em que os lados correspondentes, você tem um triângulo. Você não tem nenhum ângulo para você trabalhar por enquanto. Mas você notou que os lados são proporcionais. Se os lados são, todos eles são proporcionais entre si, no caso, nos correspondentes, você já pode provar que os triângulos são semelhantes. Então os ângulos também serão congruentes, os ângulos correspondentes. Tranquilo? Do outro caso é ângulo, ângulo. O que é isso, professor? O caso AA. Como você tem 3 ângulos de um triângulo, 3 do outro, basta você detectar que 2 desses ângulos do primeiro triângulo são iguais àqueles caras. Recapitulando, se eu tenho um triângulo, caso lado, lado, lado. Esse cara dividido por esse, se eu já sei que o resultado é esse dividido por esse, que é igual a esse dividido por esse, bingo, já são semelhantes. No caso ângulo, ângulo, eu tenho 3 ângulos. Se eu se ligar que esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse, bingo, basta apenas 2. O terceiro vai ser e os triângulos serão semelhantes. Tranquilo? E por último, o caso lado, ângulo, lado. O que é isso, professor? 2 lados proporcionais, ou seja, esse cara dividido por esse dá uma razão K. Esse cara dividido por esse dá uma razão K. E de repente eu não tenho esse camarada. Mas se eu tenho esse ângulo e eles são congruentes, ou seja, 2 lados proporcionais, certo? E o ângulo que formado por eles é congruente um com o outro, fechou. Os triângulos são semelhantes. Tudo bem? Muita conversa e vamos colocar em prática. Chega para cá. Eu tenho um exemplo. Te dou um triângulo que eu tenho um ângulo de 90 graus e eu tenho um ângulo de 60. Nós já sabemos que a soma dos 3 ângulos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então eu já sei que esse camarada aqui é 30 graus. Ok? Repara, eu tenho esse outro triângulo que eu tenho apenas um dos lados. Esse eu tenho os 3 lados. 2, 2 raiz de 3, 4. Tá certo? E esse cara eu só tenho 12. Como que eu faço agora para descobrir rapidamente os restantes o valor dos outros lados desse triângulo? Se liga, pelo caso ângulo, ângulo, que nós vimos quase agora, caso ângulo, ângulo, o que o professor te deu de dica? Se você descobrir que em um triângulo tem 2 ângulos que também estão no outro, basta, eles já são semelhantes. Tá certo? Então, voltamos para o exemplo. Eu tenho um ângulo de 60, aqui tem um de 60. Tem mais algum? Eu não sei esse, professor. Nós vimos a aula passada que esse cara aqui é 90 graus, é um ângulo reto. Então, ângulo reto. Nesse caso, pelo caso ângulo, ângulo,
eu já posso afirmar que os dois triângulos são semelhantes. Tudo bem, esse triângulo já é semelhante a este triângulo. Então, um abraço para o gaiteiro. Você pode utilizar a sua razão de semelhança que nós vimos. Pode utilizar tranquilamente. E também a congruência entre os ângulos. Ou seja, a partir do momento que a partir de dois ângulos você detectou que são semelhantes, esse cara aqui também vale 30. E agora a razão de semelhança é a mesma. Ou seja, este cara, vamos pegar aqui para lá, esse cara dividido por esse, vai dar a mesma razão para todo mundo. Então 12 dividido por 4, ele vai me dar uma razão 3. Já era. Agora sim. Repara, vou chamar esse carinha aqui de B. Então a razão vai ter que ser a mesma. B dividido por 2 também tem que dar 3. A razão é a mesma porque eles são semelhantes. Saquei a semelhança, já era. 2 multiplicado por 3, B vale 6. Então esse camaradinho aqui vale 6. Tá certo? Idem para esse camarada agora. Vou chamar esse nenezão aqui de C. E você sabe que o C não sou eu nem ela, é o C. Essa ficou mais sem graça do que aquela do vídeo anterior. Bom, o C, como os triângulos são semelhantes, a razão de semelhança é a mesma. Vamos embora. Eu sei que C dividido por 2 raiz de 3 tem que dar a mesma razão. Olha lá. Ó. A razão K é a mesma para todo mundo a partir do momento que você detectou que eles são semelhantes. Tá certo? Usa para cortar o caminho os casos de semelhança e depois um abraço para o gaiteiro. Agora já era. 2 vezes raiz de 3 multiplicado por 3, C é 6 raiz de 3. Tudo bem? Tranquilo? Pegou o jeitão? Então, para que serve eu ter a certeza se dois triângulos são semelhantes? Dois triângulos são semelhantes, então eu posso usar a razão de semelhança entre os lados correspondentes. Bacana? Vamos trabalhar? Chega mais com a gente, por favor. Tem um caso que é um exercício que normalmente aparece no Enem, aparece nos concursos. Até pode dar os parabéns para mim, que eu desenho muito bem. Isso aqui realmente representa um prédio. Se você olhar com incidência, você vai ver um camaradinha na janela. Eu tenho um prédio que, no mesmo horário, quando o sol bate, esse sol faz uma sombra de 70 metros. Certo? O sol está batendo num certo horário no prédio e me dá uma sombra de 70 metros. Neste mesmo horário, esse sol está batendo num poste próximo do prédio, no mesmo horário, que incide uma sombra de 14 metros. E esse poste mede 8 metros de altura. Ou seja, camarada, por este raio do sol, este ângulo tem que ser igual a esse aqui. Ok? Você não vai ter sombras que não sejam proporcionais. Elas serão no mesmo horário. Tá certo? Então, saca só. Será que eu posso usar simplesmente porque fica mais fácil a razão de semelhança? Ou eu primeiro tenho que provar? Tenho que provar. Eu tenho esse ângulo aqui que, cara, não faz nem diferença quanto ele vale. A única certeza é que você sabe que esse ângulo é o mesmo daqui, porque no enunciado o camarada vai te dar que o sol está batendo nos dois ao mesmo tempo. Então, o ângulo tem que ser o mesmo. Tá certo? Ângulo congruente, só falta mais um. Ângulo congruente. Bingo! Esses dois triângulos são semelhantes. Pelo caso ângulo, ângulo. Detectou dois ângulos, os dois triângulos são semelhantes. Agora é só correr para o abraço. Como assim, professor? A razão de semelhança vai ser a mesma. Tá certo? Você pode pegar esse cara está para esse, como esse está para esse. Se você quiser. Vou até montar aqui, ó. 70 está para 14, igual H está para 8. Professor, e se eu quiser alterar? Você pode trocar a ordem, só que você não pode mudar a regra. Como assim? Eu posso fazer H está para 70, ó, igual 8 está para 14. O que eu fiz? Peguei esse cateto oposto a esse ângulo, está para o adjacente desse ângulo, igual o cateto oposto do mesmo ângulo, está para o cateto adjacente do mesmo ângulo, que eles são congruentes. Repara que os dois casos vai te dar o mesmo valor. E ele quer saber a altura desse prédio. Tá certo? Tranquilo. Simplifique ao máximo porque é uma fração que dá choque.
Se você não simplificar, ela vai te dar choque. Eu acho que por 14 vai ficar legal. Não tenho certeza não. 14, 70 dividido por 14, até meia-noite eu acho que dá 5. 14 por 14 é 1, é isso? Sim. H sobre 8. Vamos multiplicar cruzado na regra de 3. 8 vezes 5, 40. E 1 vezes H, H. Tcharam! Descobri a altura do prédio. E se eu quisesse fazer por aqui? Não tem problema, você tem que manter a regra. Fração que dá choque. Simplifica. Esse cara, eu acho que por 2. Por 2, por 2. Então eu tenho H sobre 70 é igual a 4 sobre 7. Bacana? Legal. Olha que bacana agora. Regra de 3. Eu tenho que multiplicar por cruzado, depois eu vou ter que voltar com 7. Chavão para você. Olha o macete. Deixa o 7 lá, meu brother. H é igual a 4 vezes 70 dividido por 7. Entendi. Tranquilo, porque este cara aqui dividido por 7 é 10. Olha lá, já era. Um abraço pro gaiteiro. 40. Tudo bem? E 40 o quê? 40 metros, professor querido. Entendeu? Qual é a grande sacada? De você enxergar, através de alguns casos de congruência, lado, 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 se os três lados já forem proporcionais, você já detecta que eles são semelhantes. Dois ângulos apenas, dois ângulos que estão aqui, estão no outro, eles são semelhantes. É óbvio que você tem que manter os ângulos e os lados correspondentes. Tudo bem? E dois lados proporcionais e um ângulo formado entre eles, se forem congruentes e os lados proporcionais, bingo, também serão semelhantes. Tá certo? Chega para cá, por favor. Neste caso, você vai usar um pouquinho da nossa técnica da aula anterior de duas paralelas e uma transversal. Tudo bem? Então, rapidinho, pausa o vídeo e resolva esse camarada para mim. Eu tenho essas duas paralelas, duas transversais que se tocam e geram um ponto C. Agora eu quero descobrir o valor de x. Como fazer isso? É com você. Resolveu? Vamos conferir então? Vamos lá. Amigo do coração, repara que este camarada, propositalmente, ele te deu esse ângulo aqui, que é igual a esse cara. Mesmo que ele não tenha valor, nós aprendemos que duas paralelas e uma transversal, esses caras são colaterais internos, então eles são congruentes. Então eu já tenho um ângulo neste triângulo aqui, ó, que também está nesse cara. Tá certo? Eu tenho um ângulo neste triângulo que também está lá. Falta mais um. E nós aprendemos que esses dois camaradas aqui, ó, eles são opostos pelo vértice. Quanto ele vale? Não tenho a mínima ideia por enquanto. Mas eu tenho certeza que eles são congruentes. Opostos pelo vértice. Entendi. Então este triângulo aqui é semelhante a este camarada. Tá certo? Você só não pode confundir os lados correspondentes, que eles serão proporcionais. Como que você pode saber agora? Se por dois ângulos eu já detectei que eles são semelhantes, já era. Um abraço. Então, este terceiro ângulo aqui tem que ser este ângulo. Ok? Mesmo porque duas paralelas e uma transversal, eles são colaterais internos. Tá certo? Dois triângulos semelhantes. Então, olha lá. Este com o OPV, eu vou colocar que ele vale uma perninha. Então, quem é esse camarada de duas aspas com o OPV? É esse aqui, ó. Então esse cara vale uma perninha. Tudo bem? OPV com o primeiro ângulo que eu tinha, que eu chamei de rosa. Vou colocar duas perninhas. Então, OPV com o que eu chamei de rosa, duas perninhas. Conseguiu identificar agora que esses camaradas estão como se fosse o inverso um do outro? Tá certo? E por último, esse cara aqui é a base desse triângulo, eu posso chamar a base daquele triângulo. Isso serve para você encontrar os lados correspondentes para usar a proporcionalidade. Agora que você já sabe que eles são semelhantes, pode usar a razão de proporção. Qual é? X, não perde, hein? Uma perninha está para uma perninha, olha lá. De boa? Tranquilo? Igual. Duas perninhas, opa, peguei daqui de baixo para cima, X para 5, 6 para 4. 6 para 4. Isso também dá para utilizar o teorema de Tales que a gente utilizou, se você passar uma nova paralela aqui, certo? Nas aulas anteriores nós vimos isso. Agora é só correr para o abraço, tá certo?
X, olha a dica de novo do negrão. Opa, simplifica esse cara. Dá choque, né? Fração que você não simplifica, ela dá choque. 3 sobre 2. X é igual a 3 vezes 5 sobre 2. X é 15 sobre 2. Eu, particularmente, gosto de deixar em fração. Mas, para os concurseiros aí, esse camarada, X é igual a 7,5. Se a unidade de medida aqui, por exemplo, for centímetros, esse cara é centímetros. Ok? Tranquilo? Agora você vai matar mais um exercício. Aqui a gente não resolve exercício, você ataca exercício. Vamos lá. Veja se você consegue utilizar a ideia de triângulo semelhante para resolver esse cara. Será? Deixa eu pensar. Rapaz, aonde tem triângulos semelhantes aí? Primeiro, ele só me deu um ângulo de 90 e um ângulo de 90 aqui, esse cara está querendo me complicar. Isso, para você, não é mais problema. Repara esse triângulo grande. Reparou? Esse triângulo grande, eu conheço esse ângulo aqui, que é 90 graus, e vou chamar de ângulo rosa esse cara. Olha lá. No triângulo grande, eu tenho um ângulo de 90 e um ângulo rosa. Só que agora eu tenho um triângulo menor. Repara que esse ângulo também é 90 e o ângulo rosa. Um abraço para o gaiteiro. Este triângulo maior, vamos chamar, dar nome aos bois, ó, A, B, C, e aqui é o ponto D e o ponto E. Então você tem que o triângulo A, B, C é semelhante ao triângulo A, D, E. Pelo caso, ângulo, ângulo. Ou seja, 90 e rosa, 90 e rosa. Agora você pode usar a razão de proporção. Tá certo? Não tem problema, desde que os caras sejam correspondentes. Então vamos lá. Eu quero saber o valor de x. Vamos pegar do menor para o maior? X está para, x está para 12, tudo bem? Esse cateto do rosa para o 90 está para do rosa no 90, x está para 12, que tem que ser a mesma razão dos outros lados correspondentes. 6 está para 8, ok? Tem que ser a mesma razão. Fração que dá choque. Simplifica esse cara por 2. Por 2, você tem x sobre 12 igual 3 quartos. Olha a sacada do negrão. 3 vezes 12, já vimos um camarada parecido com esse hoje. Tá certo? Por quê? Você vai multiplicar o 4, vai ter que voltar dividindo, então agora 12 dividido por 4 é 3. Tcharam! Um abraço pro gaiteiro. 3 vezes 3, 9 centímetros. Cheguei aonde queríamos. Beleza? Só para fechar agora, tem uma dica legal para você. Uma pequena charada. Repare, eu tenho um triângulo ABC. Tá aqui, ó. Triângulo ABC. A medida desses caras, não tenho a mínima ideia. É um triângulo. Só que D, nesse caso, eu vou chamar o D de ponto médio. Ou seja, D é ponto médio de AB, então esse carinha aqui vai ser igual a esse. Tudo bem? D é ponto médio de AD. De AB. E o E também é ponto médio de AC. Então eu vou falar que esse cara vale uma perninha aqui também, porque ele é ponto médio. Tá certo? Repare que agora eu tenho um triângulo ADE e o triângulo ABC. A grande charada é a área, que eu vou chamar de S, do triângulo ADE é 1/4 da área do triângulo ABC? Não sei. 1/3 da área do triângulo ABC? Não sei. E metade da área do triângulo ABC. Então, grava isso que o professor Regis Ribeiro vai te passar. Sempre que você tiver em um triângulo, você pegou um ponto médio de um lado, ponto médio do outro, e você montou esse segmento de reta, é porque este cara, olha só, este ângulo aqui, como são paralelos, é o mesmo daqui. A dica é, esse cara é exatamente esta metade. Este camarada é exatamente esta metade. Sempre isso vai acontecer, tá certo? Então agora, olha que legal. Vou traçar, como ele é metade, eu vou traçar um camarada aqui, ó.
Se liga, esse ângulo é igual a esse, são correspondentes, tá certo? Esse lado é igual a esse. Opa, se eles são iguais, esses dois lados são iguais, é porque a razão vai dar 1. Esse cara dividido por esse dá 1, esse cara dividido por esse dá 1, que é ponto médio, esse ângulo é o mesmo, são semelhantes. Se são semelhantes, é porque esse cara também é igual a esse. Opa, entendi. Bingo, faça isso ao contrário. Venha pra cá. A hora que você veio, esse ângulo aqui é correspondente com esse cara. Esse lado, como é igual a esse, porque esse é metade, esse dividido por esse dá razão 1, esse por esse razão 1, porque aqui é ponto médio, esse ângulo são correspondentes, pelo caso lado, ângulo, lado, você tem que esse triângulo é semelhante a esse cara. Fechou. Já era. Então esse carinha aqui, ó, se eles são semelhantes. E olha só o que você tem. Rosa, 2, 1. Rosa, 2, 1. Pelo caso lado, 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 esses camaradas também são semelhantes, mas na verdade eles são congruentes, porque a razão vai dar 1. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 áreas exatamente iguais, não se fala mais nisso. A área do triângulo ADE é 1/4 da área do triângulo ABC. Você dividiu ele em 4 partes. Sempre que você pegar 2 pontos médios, vai dar certo. Espero ter ajudado. Até a próxima, se Deus quiser, que legal. Valeu!